Bom dia, estamos iniciando as nossas sessões dessa quarta-feira. Estamos iniciando as sessões dessa quarta-feira, período matutino, da segunda turma, quarta Câmara, da primeira sessão, a 14h02, aqui do CAF. E nós temos uma pauta bastante extensa, já vamos iniciar com o item 57 da pauta. Relatoria ad hoc do conselheiro Evandro, o contribuinte é a Companhia Siderúrgica Nacional, vai haver sustentação oral, então eu peço ao Fabimar, que está nos apoiando em Brasília, a quem eu cumprimento, bom dia, Fabimar, que peça a presença na sala para a sustentação oral do Dr. Maurício Bellucci, por favor. Bom dia, presidente, bom dia, conselheiros, farei a convocação. Qual é o número mesmo, Ricardo? 57. Não, 57. Seu processo será julgado agora, então, obrigado, e enviar no chat. Muito obrigado. Ô, Evandro, você disponibilizou esse voto aí? Patrono convocado, presidente. Muito obrigado. Estão disponibilizados já os votos do 57 e 58 na pasta aqui. Eu não estou vendo aqui, então a minha pasta está desatualizada. Tudo bem, depois eu vejo. Tem um erro aqui, tudo bem. Então, Maurício, bom dia. Tudo bom, presidente? Está me ouvindo? Está nos ouvindo? Tá Oi? nos vendo? Está nos vendo e nos ouvindo aí? Eu só estou ouvindo você, agora estou te vendo. Sim. E os demais conselheiros? Não vejo. Mas estão todos presentes. Eu vou até nominá-los para que fique bem caracterizado e o senhor não está vendo, né? Então, dos conselheiros, componentes da turma, Marco Rogério Borges, Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, Evandro Correia Dias, Júnior Roberto Gouveia Sampaio, Iago Yuri Martins, o Luciano Bernatti e o Marcelo da Luz Macedo. Tá? A presença é minha e nós vamos julgar o processo, o item 57 da pauta. Esse processo já tem sido frequente aqui nessa turma, por vários motivos ele acabou ficando aqui em suspenso por várias situações, começou o problema da pandemia, depois o relator original, que é o conselheiro Murilo Luiz, ele saiu, né, do CARF, posteriormente os processos tinham limite de valores para ser julgado, quando foi designada a relatoria ad hoc para o conselheiro Evandro, que vai fazê-la hoje, o Evandro teve problema também de afastamento por saúde, enfim, até que chegou o momento de ser julgado. Esse processo, como eu disse, já veio várias vezes, já houve sustentação oral, mas como há mudança no colegiado, embora esses novos conselheiros que não tenham participado daquele julgamento inicial não possam votar, os demais conselheiros estão aqui e podem, evidentemente, enquanto o resultado não for proclamado, podem mudar seus votos. Então, eu vou pedir ao conselheiro Evandro que faça um brevíssimo relato, que nós já sabemos, né, suficientemente desse processo, vai haver sustentação oral do Dr. Maurício, e depois eu vou externar meu voto e o processo está com vista para mim. Evandro, por favor. Obrigado, presidente. Os demais, microfone fechado. Menos o Evandro, que é o único que tem o microfone aberto. Bom dia, patrono, bom dia, demais conselheiros. Fazer uma breve síntese aqui, esse processo já foi relatado, já foi sintetizado, mas sim, trata-se de uma CPMF sobre exigibilidade de dispensa, uma ação judicial. O contribuinte fez o que o autor considerou como uma provisão. Houve uma reversão em 2006. O entendimento do relator original foi que essa provisão em 2005, né, era indedutível, então daria direito ao fisco o lançamento, e com a reversão dessa provisão, o auditor entendeu que seria o caso que o contribuinte pedisse a restituição, né? E só que não há mais prazo para pedir essa restituição, já houve estouro desse prazo. Então, em síntese, esse o entendimento do relator original.
Aí o que o patrono, o contribuinte defende, eu vou dar a palavra ao patrono aí. Todo mundo mudo? Por que está todo mundo mudo? Presidente, posso começar? O senhor quer fazer alguma consideração? Só um minutinho, porque eu estava mudo, eu falei, mas estava mudo. Ok. Eu agradeço, Evandro, a palavra é sua, doutor Maurício, pelo tempo regimental da sua defesa. Bom, primeiro de tudo, é um prazer voltar a fazer uma sustentação oral nessa turma. Presidente Paulo, estimado relator, demais conselheiros. Conforme o presidente colocou, esse é um processo que, por alguns motivos, ele acaba não chegando ao fim, né? Quando eu estava lendo esses memoriais, quem estava acompanhando era a doutora Suzy, eu estou aqui substituindo ela hoje, eu percebi que eu já conhecia esse processo, e esse processo, na verdade, ele já foi objeto de julgamento há uns 7 anos atrás, talvez, 8, e eu fiz a sustentação oral. Só que, na época, a turma se declarou incompetente. Depois veio as Zelotes e o processo foi redistribuído e agora ele continua para julgamento nessa oportunidade. E, de fato, o relator colocou bem. Aqui é uma questão bastante singela. A companhia, a CSN, ela ao apurar a contribuição social sobre o lucro do 4º trimestre do ano de 2005, ela não adicionou uma provisão de CPMF, na época se discutia CPMF, né? Só que, na apuração do 2º trimestre de 2006, ela não excluiu. E qual que é a alegação aqui? A alegação é que, o que se pleiteia? É que se pleiteia o reconhecimento desse pagamento via a não exclusão no ano de 2006, claro, né, com uma diferença, né, atribuindo-se à imputação e tudo mais, porque houve um delay no pagamento, mas tanto o CARF, né, pela sua Câmara Superior, como o parecer COSIT 2 de 96 e também a súmula CARF 36, elas tratam essa situação e reconhecem a possibilidade do Instituto da Postergação, né? E se ele for aplicado, restará uma diferença a pagar, mas não os 7,5 milhões cobrado nesse auto de infração, né? Então, o que se pleiteia agora é efetivamente o reconhecimento do Instituto da Postergação em função dessa não adição, porém seguida de uma não exclusão, né? Então, um tema bastante singelo, e é isso que nós esperamos, reconhecimento do Instituto da Postergação e, eventualmente, se for necessário, o recálculo da diferença a pagar. Muito obrigado, presidente, relator, conselheiro. Já, doutor. Bom, esse processo, como já foi exaustivamente falado, esse caso de possível postergação, a relatoria foi do Murilo e o processo está com vista para mim. Na oportunidade dos que estão presentes hoje no julgamento, haviam votado apenas os conselheiros Marco Rogério, Evandro, a Júnia e o Leonardo Pagano. O Iagro, o Marcelo e o Luciano não faziam parte do colegiado naquela oportunidade. A relatoria do Murilo foi no sentido, um voto excelente, extremamente robusto, profundo, analisado, com a legislação, com as normas contábeis, em trazendo, inclusive, o conceito de contábil, de provisão. O Murilo fez um voto muito, muito forte, né? Acho que todos já tiveram conhecimento, inclusive o próprio patrão tem certeza que reconhece isso, como a doutora Suzy já reconheceu. E ele caminhou mais ou menos como a fiscalização caminhou, no sentido de que aquele valor de CPMF, de 21 milhões e pouco, que era o valor lá em 2005, que a contribuinte tentou discutir, foi discutindo no judiciário, entendendo que não deveria pagar aquilo, seria tratado como provisão. E foi usado, inclusive, esse nome várias vezes como provisão, mas não me parece ser o nome mais correto em termos tributários. Embora termos contábeis, a gente saiba que provisão, né, possa ser feita, porque o contribuinte, a entidade, a instituição tem a prerrogativa de fazer a contabilidade do jeito que ela achar mais conveniente para acertar a sua parte gerencial, e societariamente isso é possível, e contabilmente é possível, ou seja,
Podem existir provisões, N provisões para estoque, provisões para vendas de inadimplência de vendas para determinados países, provisão para ajuste do valor de mercado. Existem N provisões que podem ser feitas contabilmente, são legais, são normativamente aceitas pela contabilidade, e societariamente são interessantes também, mas evidentemente não tem a chance, a prerrogativa de serem dedutíveis na área tributária. Na área tributária, algumas provisões especificamente listadas no regulamento de imposto de renda é que são dedutíveis. Foi nessa linha que a fiscalização fez o lançamento, lá em 2005, e nessa linha que o Murilo, embora tenha feito discorrido enormemente sobre tudo isso, o Murilo entendeu dessa mesma forma que aquilo seria uma provisão, e essa provisão não teria efeitos dedutíveis para o imposto de renda e contribuição social. A contribuinte aceitou essa forma de contabilização em relação ao imposto de renda e fez essa exclusão na apuração do lucro líquido do imposto de renda. Ela tirou a parte do imposto de renda dessa contribuição, dessa CPMF, mas não o fez em relação à contribuição social por entender que não caberia. Quando fala lá em ajuste do lucro real, o contribuinte entendeu que não se aplicaria a CSL e não fez no momento oportuno. A fiscalização foi lá e lançou, tanto que lançou só da contribuição social, porque do imposto de renda a contribuinte tinha feito os ajustes necessários. Posteriormente, quando veio o auto de infração e as defesas, e o Murilo caminhou seu voto, e você olharem, o voto do Murilo está aberto aqui, não sei se todos tiveram acesso a ele, mas no finalzinho do voto ele faz a seguinte posição, depois de discorrer longamente, trazer jurisprudência, muito bem feito, sem nenhuma dúvida. Ele diz o seguinte, Murilo, em síntese, parece-me claro que a recorrente defende a tese de que, ainda que tenha se aproveitado de provisão indedutível, veja que o Murilo trata como provisão. Para mim, isso é uma despesa efetiva, só não é dedutível, não seria provisão. Provisão é aquilo que eu posso fazer genericamente. Aqui é uma despesa efetiva de CPMF, tanto que os valores são valores quebrados, que certamente a contribuinte tirou das suas movimentações financeiras, porque o banco fazia o débito em conta da empresa. A empresa foi ao judiciário discutir esses valores, e isso, para mim, é uma despesa. Só não era dedutível porque a contribuinte estava justamente discutindo judicialmente. Se estivesse discutindo judicialmente, nós sabemos que o tributo que está com exigibilidade suspensa não pode ser dedutível naquele momento, mas não seria uma provisão. Mas o Murilo caminhou para isso. E disse o seguinte, vou fazer um quadro, como funciona. Tem algum microfone aberto, dando um ruído, gente, por favor. Disse o Murilo, se entendi corretamente, isso aqui está nas folhas 24 do voto dele. Se entendi corretamente, e esse for mesmo o entendimento da recorrente, que seria uma provisão, peço vênia para discordar. Afinal, as questões com as quais lidamos no âmbito da tributação são eminentemente jurídicas e não se resolvem pelo argumento da simples equivalência de fluxos financeiros. O que a contribuinte disse, o que o patrão acabou de repetir, olha, lá atrás eu fiz realmente uma despesa, mas eu corrigi lá na frente. Né? Então, o Murilo está dizendo, não se resolve simplesmente com o fluxo financeiro. E para explicar meu ponto, diz o Murilo, vou me valer da seguinte tabela. Aí o Murilo faz uma tabela pequenininha, dizendo o fato contábil, o procedimento da recorrente e tal, para chegar à seguinte conclusão. Em 2005, o contribuinte constituiu uma provisão, palavra de novo, provisão, aproveitou uma contrapartida indedutível, pagou uma CSL a menor, e qual é o procedimento que cabe ao fisco? Auto de infração. Aí diz o Murilo, em 2006, procedimento da contribuinte. O que fez a contribuinte? Reversão da provisão, ofereceu a tributação aquele mesmo valor, mas no ano seguinte, pagou a mais em 2006 a CSL, tinha pago a menor em 2005. Qual é o caminho da contribuinte? Perde conta. Tá? Ou seja, ele entendeu que não seria aplicável o Instituto da Postergação. Com a data máxima vênia, eu penso que aqui é perfeitamente aplicável o que fala o parecer normativo, e eu até vou me reportar rapidamente a ele, o item 5 do parecer normativo 296, baixado pela COSIT em 28 de agosto de 1996, diz assim o item 5.2 do parecer normativo. Antes disso, parágrafo 4º do artigo 6º do 1598, que é tratado aqui no parecer. Os valores que, por competirem a outro período de base, forem para efeito de determinação do lucro real adicionados ao lucro líquido do exercício ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos do lucro líquido a ele adicionados. A inexatidão, parágrafo 5º, a inexatidão quanto ao período base acarreta
a postergação do pagamento do imposto ao que seria devido ou redução indevida do lucro real em período base competente. Parágrafo 7. O disposto nos parágrafos 4º e 6º não exclui a cobrança da correção monetária, que já não vem mais ao caso aqui. Aí ele vem para o item 5.2. O parágrafo 4º transcrito do decreto-lei é um comando, esse é o ponto culminante. O parágrafo 4º transcrito do decreto-lei 1598 é um comando endereçado tanto ao contribuinte quanto ao fisco. Portanto, qualquer desses agentes, contribuinte ou fisco, quando deparar com uma inexatidão quanto ao período base de reconhecimento de receita ou de apropriação de custo ou despesa, deverá excluir a receita do lucro líquido correspondente ao período base indevido e adicioná-lo ao lucro líquido do período competente. Em sentido inverso, deverá adicionar o custo ou a despesa do lucro líquido do período base indevido e excluí-lo do lucro líquido do período base do período de competência. Então, o que nós temos aqui no final do item 7 desse parecer normativo, diz lá o parecerista, tratando-se de custo ou despesa antecipada, deve ser adicionado seu montante ao lucro líquido do período base em que houver ocorrido a dedução e excluí-lo do lucro líquido do período de competência. Pois é exatamente isso, de um modo geral, que a recorrente fez. Ela fez uma despesa que não deveria ter utilizado naquele período de 2005, porque a despesa que, para mim, repito, não era provisão, mas era uma despesa efetiva, mas não seria dedutivo, porque estava sendo discutido judicialmente. O que fez o contribuinte? No ano seguinte, notou o equívoco que ele cometeu e fez a adição dos valores que indevidamente ele tinha utilizado como despesa. Claro, há uma diferença financeira indiscutível, não apenas de valores originais, porque há a imputação proporcional, mas de multa e juros. Nessa linha, então, por tudo que consta aqui, embora reconhecendo, repito mais uma vez, a profundidade do voto, ele ouso discordar exatamente em relação a esse assunto, a esse assento assumido como provisão, que para mim não se trata de provisão, que seria sim dedutível, mas sim de uma despesa que não seria dedutível porque a contribuinte estava discutindo judicialmente. Nesse caso, a postergação me parece exatamente o fato que deve ser composto e os valores devem ser recompostos. Então, eu encaminho meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, no sentido de que volte os autos à unidade de origem e a unidade de origem faça a imputação proporcional dos valores pagos pela contribuinte e vai remanescer, evidentemente, um saldo que caberá à contribuinte adimplí-lo no momento oportuno ou, se discordar, novamente discutir sobre isso. Esse é o meu voto. E eu já não posso colher mais os votos dos conselheiros que já não estão aqui, muito menos daqueles que aqui estão, mas não estavam na oportunidade. Mas antes de proclamar o resultado, eu quero lembrar, e vou abrir a discussão aqui nesse momento, aos conselheiros remanescentes daquele julgamento, os conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correia Dias, Júnior, Roberta Gouveia Sampaio, Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, que na oportunidade votaram, cada um per si, de uma forma, e que podem manter o voto ou então acompanhar a minha posição nesse momento, ou, repito, manter a posição que tiveram naquela oportunidade. Marco. Presidente, tá doendo? Marco, está cortando um pouco só. Tá doendo um pouco. Só um pouquinho. Tenta resolver aí. Presidente, eu vou já manifestando, eu vou mudar minha posição, em vez de negar provimento, acompanhando o relator original, eu vou mudar minha posição para dar provimento parcial nos termos da sua manifestação de há poucos segundos. Obrigado, Marco. Pagano, você na oportunidade, Pagano, só lembrando, claro que você sabe, você tinha divergido do Murilo, do relator, exatamente na mesma linha, eu acredito, né, no sentido de dar provimento parcial, acho que foi essa a sua posição naquele momento. O que eu lembro, presidente, eu concordei com o relator inicial, o Murilo, que era postergação, e que, por ser postergação, era indedutível. Só que aí tinha a questão de que a recorrente ela fez um balanço, né, ela fez a correção na dedutibilidade dela, quando ela reverteu a provisão e depois fez a dedução, ela fez a correção, ela fez salvo o melhor juízo, como você disse, ela fez a compensação fiscal, né? Digamos assim, ela retornou com os valores, ela viu que ela também tinha errado. E aí, por questão de justiça fiscal, eu acompanhei acho que foi o Caio, ou eu não lembro, a gente considerou que essa
na verdade, essa dedução a posteriori seria uma postergação do imposto, porque ela deduziu de um lado e depois ela foi lá e pagou. E nesse ponto, fazendo o contrabalanço, à frente a gente entendeu que seria a postergação. E por ser postergação, ela teria que ver, na verdade, esses valores de postergação e a gente teria voltado para converter em diligência. Então, na prática e no final, a consequência do seu voto e o meu é a mesma. Então, eu vou acompanhar o senhor. Obrigado, Pagano. Evandro? Só lembrando, Evandro, é claro, né, mas para ficar bem registrado, que você é o relator ad hoc, mas evidentemente você simplesmente se limitou a reproduzir o voto do relator original. A posição sua agora é independente, claro. Na época eu tinha acompanhado o voto do conselheiro Murilo, né? Até porque eu não tinha analisado o processo sob essa ótica de despesa. Eu tinha entendido que, de fato, era uma provisão, né? Agora, com base nesses argumentos aí trazidos pelo presidente conselheiro Paulo Ciccone, me parece razoável que, de fato, é uma despesa, né? Uma despesa de CPMF, e que houve a reversão dessa despesa no ano seguinte. Eu vou acompanhar a divergência, entendendo que tem como aplicar essa postergação nesse caso. Obrigado, Evandro. Júnior, falta o seu voto, que na época também você acompanhou o Caio e o Pagano. Seu microfone. Nos termos, para entender pela postergação. Então, eu mantenho o meu voto, que é pelo provimento parcial, para aplicar o efeito. Obrigado, Júnior. Então, por maioria de votos, dado o provimento parcial, para que o processo volte à unidade de origem e faça a devida imputação proporcional. Julgamento encerrado, doutor. Eu faço o voto vencedor. Doutor Maurício, entendido o resultado? Perfeitamente, presidente. Agradeço a atenção que os senhores deram a esse caso e vamos aguardar o resultado da origem. Muito obrigado a todos. Ótimo dia ótima sessão, reunião de julgamento aí para vocês. Obrigado. Bom dia também para o senhor. Obrigado. Bom, seguindo, próximo item da pauta é o item 58, relatoria do conselheiro Evandro. Agora a relatoria original do Evandro GE Power Water Equipamentos. Vai haver sustentação oral. Fabimaro, peço a presença do doutor Carlos Alberto Gama na sala, por favor. Presidente. Item 58 da pauta, doutor Carlos Alberto, que é o processo para chegada agora. Por favor, clicar na corrente dado no site. Item 58 da pauta, Carlos Alberto, que é o processo para julgado agora. Por favor, clicar no link enviado no site. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Evandro, eu estou sem a pasta T aqui, se eu vou acompanhar seu voto sem acompanhar o que está escrito, porque eu não consegui acessar, tá? Eu posso te mandar via e-mail, sei lá, no WhatsApp. Manda pelo WhatsApp, eu agradeço. Tá, só um instantinho. Depois do intervalo eu acesso. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Bem, o senhor está nos vendo e nos ouvindo? Estou. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Doutor, nós vamos fazer o julgamento do processo, item 58 da pauta. O senhor é o patrono, o contribuinte GE Power Water Equipamentos, a relatoria do conselheiro Evandro, que vai fazer um breve relato, depois o senhor tem o tempo regimental para sustentação. Tá bom? Tá, ok, obrigado. Obrigado. Até daqui a pouco, de microfones fechados. Evandro, por favor, sua relatoria. Breve relato. Trata o processo aqui de glosa de despesas e custos não comprovados, né? Aí teve o auto de RPJ, o auto de contribuição, e se lavrou um auto de imposto de renda retido
na fonte também, o pagamento sem causa. Aqui houve alguns equívocos, né, durante o procedimento fiscal, porque, né, o auditor, né, intimou o contribuinte a apresentar, né, comprovação de um determinado, das despesas das contas de um determinado número de contas de despesas, né? O contribuinte, né, ele respondeu só de uma parte dessas despesas, né? Só que o auditor não se deu conta disso. Então, o que deveria ter feito o auditor ali? É claro que é fácil para a gente criticar. Na verdade, o auditor às vezes está com vários procedimentos ao mesmo tempo, mas o auditor deveria ter, ali naquele ponto, deveria ter feito uma outra intimação para o contribuinte, dizendo, olha, e as outras contas? Eu quero a comprovação das outras contas. Mas não, ele não fez. Ele começou a trabalhar, a partir daquele momento, com o que o contribuinte tinha respondido, e o contribuinte só respondeu referente a um determinado número de contas. Depois eu vou relacionar essas contas de despesas, né? Com isso, o auditor entendeu que o auditor entendeu que essas despesas não foram comprovadas e fez uma autuação. Quando chega na DRJ, né, o acordo da DRJ entendeu, não, olha, a gente entende que o auditor de fato intimou sobre todas as contas de despesas e custos. Só que a partir do momento que o contribuinte só respondeu de determinadas contas, toda a auditoria ela se pautou somente nessas contas. Com isso, né, houve uma exoneração parcial, né, e se trabalhou aqui com as contas de despesas no total de 11 milhões. Né? Aí a contribuinte, em seu recurso voluntário, ela alega que houve o cerceamento de defesa, então pede a nulidade, e ela diz também que o auditor trabalhou com o saldo das contas, né? Quando deveria ter sido levado em consideração a débito e crédito. Só que ela também ela não esclarece qual é o saldo das contas, né? E também ela assim, não deixa claro os documentos que ela apresenta, né, são referentes ao quê? Ao saldo, aos lançamentos de débito e crédito nessas contas. Então, em função disso, o colegiado aqui, ele converteu o julgamento em diligência. Vamos para essa diligência aqui, que essa é bem esclarecedora, essa diligência aqui. Deixa eu ver que foi. Aqui, ó. Inclusive, foi um dos pedidos, né? Atendendo, inclusive, pedido da recorrente, essa diligência. Deixa eu ver se eu localizo aqui. É bem longo o relatório, porque ele trata de das contas detalhadas de custo. Aqui tem o recurso voluntário, de paciência de vocês aqui, que são muitos detalhes. Aqui, a folha 37 do acordo aqui. Diante dos esclarecimentos trazidos pelo recorrente dos novos documentos, o julgamento do recurso foi convertido em diligência para verificar a dedutibilidade das despesas das contas objeto de auditoria, com base em todos os documentos apresentados pela recorrente. E aqui, ó, no acordo de primeira instância, cortejou-se o volume dos documentos que compuseram a amostra apresentada na fiscalização, com os apresentados na pugnação. Concluiu-se que o contribuinte pouco acrescentou na peça de defesa. A autoridade julgadora acrescenta que, mesmo nas contas que houve acréscimo de prova em relação ao apresentador da ação fiscal, em valor inferior ao saldo final da conta, não é possível a aceitação do acréscimo de dedução. E não há qualquer segurança que tais valores efetivamente compuseram o saldo da conta do final de 2001. Ou seja, se de fato foram deduzidos pela empresa em sua apuração de resultado. Ora, isso deveria ter sido feito um procedimento, poderia ter sido feito um procedimento de diligência aqui para verificar isso. E é isso que esse colegiado fez aqui, ó. Então, aqui, eu estou na página
41 do acordo. Então, vamos lá, os termos da diligência. Então, né, foi para intimar novamente a recorrente, né, a confirmar os valores que efetivamente compuseram o saldo das contas ao final de 2011, né, demonstrar para cada uma das contas quais lançamentos adeptos permaneceram ao final do período, apresentar documentos que comprovem a dedutibilidade das operações correspondentes aos lançamentos adeptos que permaneceram ao final do período, apresentar demonstrativo vinculando os documentos apresentados aos lançamentos adeptos, né, que permaneceram ao final do período, porque está muito difícil. Tinha documentos aqui no processo, mas eles estavam vinculados a que conta, a que lançamento dentro da conta. Era impossível verificar isso, né? E segundo aqui, realizar análise, considerando todos os documentos apresentados pela recorrente, inclusive na impugnação, para verificar a dedutibilidade das despesas. E elaborar as planilhas e os demonstrativos aqui, né? Eu vou trazer essa daqui, depois a gente retoma aqui, depois eu vejo em mais detalhes. Mas conforme relatório de diligência, diante dos esclarecimentos da documentação anexada nesses autos, e de acordo com a legislação aplicável, a autoridade fiscal considerou como não comprovadas as despesas totalizadas por conta contábil listadas na tabela a seguir, os quais totalizaram R$ 3.502.000. A discriminação dos lançamentos encontra-se no anexo 5. Então, olha, depois vocês podem dar uma olhada nesse relatório de diligência por completo, foi um belíssimo trabalho, né? A contribuinte foi intimada e reintimada a informar qual era o saldo das contas, apresentar a documentação. Ela não apresentou nos termos que eu solicitei, que era para vincular, né? Mas o auditor fez a vinculação, devolveu uma planilha para a recorrente, para que a recorrente pudesse manifestar sobre essa planilha. A recorrente devolveu essa planilha, né? Havia uma questão também discutida ali, que é rateio de despesas. Depois eu vou entrar mais em detalhe, que a contribuinte alega que parte dessas despesas era rateio de despesa entre o grupo, né? Isso vai entrar em detalhes, mas na diligência isso foi tudo analisado. Ele pediu os contratos de rateio, pediu a política de rateio e, é claro, pediu a comprovação que essas despesas foram realizadas, né? Então, ele traz uma nova demonstração aqui para o cálculo do IRPJ de contribuição, né? E, né, a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte é a mesma utilizada no cálculo do RPJ de contribuição, né? A recorrente aqui, embora intimada, não apresentou manifestação quanto ao relatório de diligência fiscal. Em síntese, né, se trata de auditoria fiscal para comprovação de despesas, né? É fácil sintetizar, mas sempre que você entra nessa questão de despesa, às vezes você tem que verificar conta a conta, despesa, às vezes é um número, como a empresa é uma empresa de grande porte, é um número imenso de transações, aí se você tem que utilizar de amostragem, é um trabalho árduo e complexo. Muito bem, você vai dar a palavra para o patrono agora? Claro. Então, tá bom. Doutor, a palavra é sua, pelo tempo regimental. Tá bom, obrigado, doutores. Como o relator falou aí, essa autuação fiscal, ela objetiva a cobrança, né, de débitos de IRPJ e CSL, né, decorrente de glosa de despesas, e também de débitos de imposto de renda retido na fonte, né, incidentes sobre pagamentos a beneficiários, enfim, ainda tem uma multa aí de 75%, né. A segunda turma da DRJ houve por bem cancelar parte da autuação em recurso, a empresa interpôs recurso voluntário e ele foi convertido em diligência, como o relator bem pontuou, né. Como preliminar, eu acho que de início, eu entendo, né, que a nulidade no auto de infração, bem como no acórdão, porque os documentos apresentados foram desconsiderados, a meu ver, foram. Um bom exemplo que eu acho que vale mencionar, né, são os lançamentos da conta contábil 69.1001. Eles não foram considerados, a gente consegue ver isso facilmente nas folhas 2.901 dos autos, onde indica que não tem prova
mas a empresa ela entregou esse material. Quanto ao mérito, né, quanto a, vamos dizer assim, a rigidez da dedução decorrente, inclusive aí dos rateios de despesas, entendo que todas as despesas utilizadas pela empresa recorrente são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, porque são despesas nitidamente operacionais, né? Desse total aí autuado 11 milhões, grande parte aí foi cancelado, ficou praticamente 70%, e desses 30% a diferença ela se refere a rateio de despesas do grupo GE. Como o relator mencionou, é uma empresa enorme, mas assim, a meu ver, as razões contábeis, bem como os contratos de rateio, né, que é o documento 4 do recurso voluntário, eles comprovam que, de certo modo, de fato, é difícil cotejar toda essa documentação, mas a empresa, ela toma esse cuidado também. A meu ver, foi comprovado a destinação de cada valor, o rateio em si, vamos assim dizer. Quanto à recomposição do lucro tributável, eu entendo que a autoridade fiscal ela deixou de proceder à recomposição do lucro tributável, utilizando aí para apuração do IRPJ e da CSL a mesma base de cálculo para apurar o imposto de renda retido na fonte. Para mim, isso é uma nulidade, porque utilizou uma base de cálculo majorada, porque despesa não é base de cálculo de imposto de renda, nem de contribuição social. Caso o auditor fiscal ele entendesse pela não dedutibilidade das referidas despesas, deveria, no mínimo, ter feito a glosa das mesmas quando da apuração, por meio de recomposição do lucro tributável. No caso em análise, inclusive, nem foi realizada a glosa da despesa ocorrendo em tributação sobre o valor integral da própria despesa, não sendo admissível a alegação de coincidência para fins de exigência do tributo. Quanto aos rateios, ao analisar aí a exigência do imposto de renda retido na fonte, a delegacia, né, em primeira instância, manteve a acusação fiscal sobre a nova base de cálculo relativa ao saldo das contas de despesas apurados no final do exercício, sob o mesmo argumento de ausência de indicação de beneficiário ou não comprovação, ali nos termos do artigo 675 do imposto de renda de 99, né? Ocorre aí, eu entendo, que parte dessas despesas deduzidas aí no imposto de renda e na CSL referem-se a registros contábeis relativo ao rateio de despesas comprovado por meio das razões contábeis. Conforme eu falei anteriormente, né, as folhas 2.991 e o próprio contrato de rateio, que foi juntado ao recurso voluntário, salvo engano, é o documento 4, comprovam esse rateio e essa possibilidade e a legalidade do rateio. Logo, eu entendo que não há que se falar em ausência de identificação e falta de prova da operação ou causa de pagamento, considerando, inclusive, que os lançamentos contábeis relativos aos rateios de despesas não possuem como contrapartida um pagamento por se tratar de mero reconhecimento dos gastos, dos custos suportados por outra empresa do grupo, né, da recorrente. Então, essas são as minhas considerações. Eu pugno aí aos nobres julgadores que seja admitido o presente recurso e conhecido integralmente
reformando a respeitável decisão anterior parcialmente na parte que a empresa ela foi vencida. Obrigado. Obrigado, doutor. Evandro, seu voto. Microfone, Evandro. Esperei já o microfone. Então, vamos lá. Os recursos voluntários de ofício atendem aos pressupostos de admissibilidade, pelo que deles toma conhecimento. Na preliminar. Na preliminar, a recorrente alega excessivamente de defesa motivado pela desconsideração das provas documentais apresentadas e na ausência de diligências para confirmar os fatos ocorridos que embasaram a acusação fiscal. Argumento que o procedimento de verificação e confirmação do ocorrente fato gerador de suporte ao lançamento de ofício teve início no procedimento de fiscalização e resultou no lançamento de tributos sobre a totalidade dos valores adeptos das contas contábeis e não sobre o seu valor final. A recorrente destaca que, mesmo diante da correção desse erro pela DRJ, não foi realizada análise pormenorizada, dos fatos e argumentos de direitos apresentados na impugnação, tanto que é mantida a desconsideração das provas constantes nos autos. Ele cita o exemplo das notas fiscais, aí, que o patrono falou na tribuna, e a recorrente alega o sistema de defesa, sobretudo pela ausência de cotejo entre os documentos apresentados pela recorrente desde o procedimento de fiscalização, bem como manutenção da acusação fiscal com base na dúvida, sem que fosse oportunizada a apresentação de esclarecimentos e documentos adicionais, de modo que desde já requer a realização de diligência nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235. Não assiste razão a recorrente contra a alegação de oportunidade de apresentação de esclarecimentos e documentos adicionais, pois poderia ter apresentado esclarecimentos e documentos adicionais no momento da apresentação de sua impugnação, tanto que apresentou documentos nessas oportunidades. Quanto à alegação de ausência de análise pormenorizada dos documentos comprobatórios, de fato não se verificou na diligência realizada na autoridade fiscal, essa aqui é a primeira diligência, que foi realizada antes do acordo de impugnação, Não se verificou na diligência realizada pela autoridade fiscal, conforme detalhado a seguir, No acordo de primeira instância, cotejou-se o volume dos documentos que compuseram a amostra apresentada na fiscalização com os apresentados na impugnação. Conclui que o contribuinte pouco acrescentou na PEC de defesa, passando de um total de 6 milhões para 7 milhões, conforme abaixo resumido. Evandro? Estou te ouvindo, Evandro. Observar o contribuinte se vale do mesmo procedimento. Vocês estão ouvindo? Evandro, espera um pouquinho, Evandro. Nós não estamos ouvindo. Puxa vida. Você tem que refazer. Eu até achei que era meu problema aqui, mas todo mundo. Evandro, a gente estava te ouvindo assim, de forma alternada, parece que quando tu virava para o lado direito, a gente não parava de ouvir. Entendeu? Então, assim... tá, desculpe. Estão me ouvindo agora ou não? Agora sim. Tá. Sem problema, vamos novamente. São os riscos que nós temos em virtual, é assim mesmo. Porque, eu peço desculpas, colegas, mas isso ocorre porque eu tenho que deixar eu estou gravando a sessão, Então, no notebook, aqui na tela do notebook, tem que ficar a tela da sessão, e o meu acórdão está aqui do lado. Se eu jogar aqui, a gravação vai ficar em cima do meu acórdão, não em cima da sessão. Mas vou ver o que é possível fazer aqui. Vocês me avisem, se tiver baixo. A autoridade julgadora observou que o contribuinte se vale do mesmo procedimento dado pela fiscalização, que ele enfaticamente criticou, ao considerar como comprovado valores que não fizeram parte do saldo final das contas e despesas. Para chegar a essa conclusão, basta constatar existência de totais comprovados em valores superiores aos saldos das respectivas contas. Ora, da mesma forma que não é razoável glosar despesas que não foram deduzidas, tampouco procede justificar trazendo os documentos relativos a operações que não fizeram parte do saldo final da conta. A autoridade julgadora acrescenta que, mesmo nas contas em que houve acréscimo de provas em relação ao apresentado durante a ação fiscal em valor inferior ao saldo da conta, não é possível a aceitação do acréscimo de dedução. É que não há qualquer segurança de que tais valores efetivamente compuseram o saldo da conta ao final de 2011, ou seja, se foram de fato apurados pela empresa em apuração do resultado. Caberia impugnante demonstrar para cada conta auditada quais lançamentos a débito permaneceram ao final do período e comprovar documentalmente as operações correspondentes. Essa afirmação decorre do entendimento que, em matéria de despesa, o ônus da prova é do contribuinte, conforme vários julgados recentes do CARF. Constate que os documentos adicionais apresentados na impugnação não foram analisados, pois a autoridade fiscal na diligência realizada reprisou as afirmações do termo de verificação.
vou aqui para o final. Se, por um lado, cabe ao recorrente demonstrar para cada conta auditada quais lançamentos adébitos permaneceram no final do período e comprovar documentalmente as operações correspondentes, por outro lado, cabe à fiscalização analisar de forma exaustiva e individualizada todos os documentos apresentados pelo contribuinte e pronunciar contra a alegação de que 7 milhões estariam comprovados por meio de nota fiscal e 3 milhões e 500 estariam comprovados por meio de rateio de despesas, né? Então, diante dos documentos e alegações trazidos pelo recorrente e seu recurso, converteu o julgamento em diligência para que seja oportunizada a recorrente esclarecer quais lançamentos adébitos permaneceram ao final do período e comprovar documentalmente as operações correspondentes, e para que a fiscalização da unidade local faça análise pormenorizada de todos os documentos apresentados pelo recorrente, inclusive os apresentados na impugnação para verificar a dedutibilidade da despesa. Antes posto, entende que não houve cessamento de defesa, portanto, rejeita essa preliminar de nulidade. Ou seja, eu entendo que não houve cessamento de defesa da recorrente, porque foi oportunizado a ela que apresentasse os documentos, comprobatório de despesa, foi analisado seus argumentos. Quanto à análise exaustiva das provas, dos documentos apresentados, eu concordo com ela. Não foi feito na primeira diligência. Mas eu entendo que com a diligência solicitada pelo colegiado, se supre essa deficiência com análise de todos os documentos apresentados, inclusive foram solicitados outros documentos à recorrente, porque os apresentados não eram suficientes para alguns esclarecimentos. Então, eu estou votando aqui no sentido de rejeitar a preliminar. Alguém discorda? Segue. Do mérito. A recorrente alega que apresentou com a impugnação a comprovação da totalidade das despesas, sendo que do total de 11 milhões, parte é comprovado por notas fiscais e parte por razões contábeis e contrato de rateio de despesa entre empresas do grupo GE. Traz aqui essa relação. Diante dos novos documentos e esclarecimentos trazidos pelo recorrente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência, através da resolução, para a autoridade verificar a dedutibilidade das despesas das contas do objeto da auditoria, com base em todos os documentos apresentados pela recorrente. Conforme relatório de diligência, diante do esclarecimento da documentação anexada nesses autos de acordo com a legislação aplicável, a autoridade fiscal considerou como não comprovadas as despesas totalidade por conta fiscal listada na tabela a seguir, as quais totalizaram 3 milhões e 500 mil, a discriminação dos lançamentos em contas no anexo 5. Ele traz demonstrativo do cálculo RPJ. A recorrente, embora intimada, não apresentou manifestações contra o relatório da diligência. Considerando que não foram apresentadas razões ou documentos comprobatórios que produzissem alterações nas conclusões do relatório de diligência, considera-se como não comprovadas as despesas que totalizaram 3 milhões e 500. Conforme tabela acima, o acordo de impugnação considerou despesas não comprovadas no valor de 7 milhões e 688 mil. Exonera-se dos lançamentos o valor referente à diferença entre o valor apurado no acordo recorrido e na diligência realizada. Vou fazer o cálculo dessa diferença aqui. A recorrente alega, então, esse é o cerne do mérito, que, feito o relatório de diligência fiscal, um relatório exaustivo, não foram considerados 3 milhões e 500 mil de despesa. Eu vou entrar nas outras alegações da recorrente. A recorrente alega que, não tendo sido demonstrada a indedutibilidade de quaisquer das despesas, o que sequer constou do lançamento, bem como inexistência de fraude ou simulação nas operações que ensejaram tais despesas, há que ser cancelada a atuação fiscal. Conforme constatado no relatório de diligência, as despesas registradas nas contas contábeis analisadas demonstraram ser necessárias ao funcionamento da empresa. Frete, armazenamento, transporte, formação de funcionário, operacional, contratação da empresa de auditoria, serviço de consultoria. Contudo, há necessidade de apresentação do documento fiscal que comprove a ocorrência de despesa. Quanto aos rateios de despesa, corretamente pronunciou-se a autoridade fiscal sobre a necessidade de apresentação de documentação fiscal comprobatória de sua ocorrência. Ainda que tenham sido apresentados contratos em que os rateios são previstos, eles não afastam a necessidade de comprovação de que a despesa rateada efetivamente ocorreu. Tanto que assim foram apresentadas algumas notas fiscais referentes ao serviço prestado pela GBS. Portanto, foi aplicada para os valores classificados com rateio as mesmas exigências fiscais com relação às demais despesas, ou seja, a apresentação de documento fiscal comprobatório da sua ocorrência.
Como demonstrado no relatório de exigência fiscal, as despesas não comprovadas totalizaram 3.500.000. A inexistência de fraude ou simulação nas operações que ensejaram tais despesas não tem efeito de cancelar o lançamento, mas sim de qualificar a multa do percentual de 150%, que não é o caso interno, onde exposto afasta as alegações da recorrente. A recorrente alega ainda a errônea apuração do RPJ da contribuição, pois não foi realizada a recomposição do lucro tributável. Ao contrário do que alega a recorrente, entende que o lucro tributável foi corretamente apurado no auto de infração, conforme demonstrativo de apuração de imposto de renda a pessoas jurídicas reproduzidas. Parece-me que uma questão de matemática, pois se foram deduzidas despesas não comprovadas no lucro, esse é recomposto com a adição das referidas despesas, conforme consta no demonstrativo acima. Portanto, não assiste razão à recorrente de seus argumentos. A recorrente alega ainda que a suposta diferença que serviu de base para a manutenção da cobrança de imposto de renda retido na fonte não se refere à realização de pagamentos, mas sim ao reconhecimento de despesas cujo custo foi suportado por outra empresa do grupo, os quais estado comprovados estão devidamente identificados. Né? Pisa-se, quanto aos ateios de despesas, sobre a necessidade de apresentação da documentação fiscal comprobatória de sua ocorrência. Reitera-se que, como demonstrado no relatório de exigência fiscal, as despesas não comprovadas totalizaram um montante de 3.500.000. Todavia, o presente caso trata de despesas cuja documentação comprobatória não foi apresentada pela recorrente. Logo, constata que não houve a comprovação dos pagamentos, que entende-se como requisito para caracterizar o pagamento sem causa. Só corrigir aqui. Logo, eu entendo que devem ser cancelados os lançamentos referentes ao imposto de renda retido na fonte por pagamento sem causa. Aqui cabe uma observação. Eu entendo que, muitas vezes, na minha posição, que um pagamento sem causa, ele pode servir como base de lançamento, né, do imposto de renda retido na fonte, e também pode servir para uma glosa de despesa. Mas, nesse caso aqui, não há relação dos pagamentos, não há nem a comprovação que esses pagamentos foram realizados. Se a despesa não se comprovou, né, não se comprovou nem da existência dela, não há relação desses pagamentos, eu acho que não pode falar assim pagamento sem causa nesse caso. Para mim, até porque trata-se de despesas aqui, muitas vezes, utilizado por amostragem. A infração por pagamentos sem causa, ela tem que ter uma exatidão maior. Ela, na minha opinião, ela tem que demonstrar quais foram os pagamentos realizados, individualizar esses pagamentos realizados e oportunizar o contribuinte que demonstre, né, a quem foram realizados esses pagamentos e qual a origem desses pagamentos. Então, por isso, eu estou afastando esse lançamento dessa infração. Por último, o contribuinte requer a conversão do julgamento em diligência. Né? Então, isso foi atendido. Né? E posso passar para o recurso de ofício, para a gente julgar tudo logo? Espera um pouquinho só. Alguém quer se manifestar sobre isso? Algum debate? Aí? Eu não estou vendo mão levantada, não sei aqui, deixa eu ver. Não? Eu estou olhando o processo aqui, presidente, sobre essa questão do... Marco, só um minutinho. Tenta levantar a mão só para mim ver se o sistema está acusando aqui. Tá, desculpe, eu não levantei. Não, tudo bem, tá certo, pode ir. Não, é só para avisar que essa questão do fonte, aí eu estou dando uma olhada no processo aqui e se for oportuno, eu me posiciono em seguida depois. Tá bom, pode seguir, Evandro. Do recurso de ofício. Conforme o entendimento da DRJ, que acompanha, a fiscalização levou em conta os dados das demais contas, as complementares da 19 relativa ao universo de 106, seus cálculos. Então, aqui está detalhada essa explicação da DRJ. Só vou ler um trecho aqui, ó. Em suma, a fiscalização levou em conta os dados das demais contas, complementares das 19 relativamente ao universo de 106 em seus cálculos. Consequentemente, eventuais correções serem feitas no presente processo devem se limitar a 19 contas, tendo em vista que as demais não foram objeto de auditoria, ou seja, não fazem parte do litígio. Isso aqui é o que eu expliquei no início. Embora fosse a intenção da auditoria fiscal fazer auditoria nas 190 contas, né, o contribuinte responde só 10% das 19. E, a partir desse momento, não há uma intimação a respeito do restante das contas. Então, eu entendo que a auditoria acabou se restringindo a essas 19 contas, e esse foi o entendimento da DRJ, e eu acompanho. Então, por esses motivos, eu estou dando provimento ao recurso de ofício. Está dando provimento?
Desculpa, negando sempre. Tempão que eu faço negando, estou negando o provimento. Então você tem que corrigir aí para depois não dar problema nisso. E também anotar esses valores que você vai tirar fora. Isso é correção. E anotar, desculpa, Evandro, anotar esses valores que você está excluindo, a não ser que você não tenha condições de saber isso. Não, tem sim, vou fazer a diferença ali. Então, a conclusão aqui, primeiro, rejeitar a preliminar de nulidade. Segundo, dar provimento ao recurso voluntário para excluir da receita não comprovada o valor, né, eu vou excluir aqui o valor, a diferença entre o que o acordo da impugnação reconheceu como despesas comprovadas e o que a diligência reconheceu como despesa não comprovada. E, por último, eu estou negando o provimento ao recurso de ofício. Bom, está aí a posição do relator. O Marco tinha dito que queria falar. Se alguém mais quiser se manifestar, levanta a mão. Marco, você falar. A questão do fonte é uma questão assim, realmente, eu estava olhando aqui o alto, tá, de fração e até as posições, o fiscal ele vai exatamente nessa linha, inclusive a parte de fonte dele é exatamente nesse sentido, a não comprovação das despesas constitui a caracterização de pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica identificada, mas sem causa justificada. Então, na realidade, ele vai nessa linha, ele não comprova os pagamentos que nem o relator falou. Ao fato de não ter comprovado as despesas, ele parte da premissa que também isso seria um pagamento sem causa. Tá? Então, eu estava olhando aqui como é que a autoridade fiscal instruiu o processo para tanto, né? E é exatamente na linha que o relator falou. Aí é uma questão de se concordar ou não com o relator, né? Você concorda? Teria que olhar com mais detalhes, mas a princípio, pelo teor do relatório fiscal, eu concordo. Alguém mais quer se manifestar? O propósito do relator é dar provimento parcial ao recurso voluntário e negar provimento ao recurso de ofício. Vou colher os votos, então. Marco. A presidente, já me expondo, é uma questão, boa parte do processo envolve questão de prova, tá? Ela já foi dirimida através, salvo engano, de 2 resoluções, né, de 2 diligências. O processo já foi muito trabalhado, detalhado, a questão probatória. Nessa parte, não vislumbro nenhuma contestação ao voto do relator, até porque boa parte, a essência dele acompanhou o relatório de diligência. Inclusive, o relator já fez isso e eu vou externar aqui novamente. Extremamente elogiável a diligência feita, a última. Eu olhei o relatório, a quantidade de intimações, o detalhamento, foi bem elogiável a última diligência. Tá? A gente, às vezes, algumas autoridades fiscais pecam quando a gente baixa a diligência, outras fazem muito bem, nesses casos merece a menção. A questão do fonte aqui, já me posicionei anteriormente também, eu olhei pelos autos aqui, a questão da autoridade fiscal entendeu que todas as glosas de despesas envolveria automaticamente o lançamento de fonte, com reajuste de base de cálculo, e, a priori, pelo que eu ouvi dos autos aqui, em nenhum momento isso fica caracterizado o pagamento e nem o desvirtuamento. Eu acho que a essência aqui é uma questão de prova das despesas. Tá? Pode ter problemas dessas despesas contabilizadas? Pode, mas aparentemente não é a essência dessa glosa de despesas ocorrida, até que boa parte dela foi demonstrada, tá? E ficou uma parcela, salvo engano, aí de 10% praticamente da glosa total de despesas. Então, eu acompanho integralmente o relator. Iago, queria se manifestar? Sim, presidente. Sobre essa questão do imposto de renda na fonte aqui, em primeiro lugar, assim, cumprimento o seu Evandro, e o voto é muito extenso, bem detalhado, e também a autoridade que fez a diligência. Mas em relação ao fonte, o argumento de exclusão do fonte, Evandro, queria um esclarecimento só. É porque a recorrente alega que as diferenças, né, se refere à realização de pagamentos feitos por outras empresas, é isso? É por esse motivo ou não? Porque se forem despesas que estão registradas na contabilidade, daqueles 3.500.000, sobre as quais não houve comprovação, e parece que o lançamento de fonte deveria ser mantido, reduzido, mas mantido nesse valor. Eu acho que essa dúvida que eu fiquei. Né? Ele traz outros argumentos. Um dos argumentos dele é esse. Deixa eu ver aqui que eu transcrevi
eu tomei o cuidado aqui de resumir, de sintetizar, mas eu transcrevi todas as alegações da recorrente. Só um instantinho. Está na tua página 57, se não me engano. Recorrente, aqui. Analisar a exigência da RJ Curitiba, manteve a acusação fiscal sob a nova base de cálculo relativa ao saldo das contas de despesas da apuração do exercício, sob o mesmo argumento da ausência de indicação de beneficiário, ou não comprovação da operação ou sua causa dos pagamentos realizados. Ocorre que, como exposto, para despesas deduzidas foram registros contábeis relativos ao rastreio de despesas, devidamente comprovados. Logo, não há que se falar em ausência de identificação e falta de prova de operação ou causa do pagamento, até porque, como deduzidos, os orçamentos contábeis relativos aos rastreios de despesas não possuem como contrapartida um pagamento, se tratar de mero reconhecimento de gastos custos suportados por outra empresa do grupo, né? Deste modo, como já decidiu o CAR, pode ser considerado sem causa, deve ser observado os requisitos dispostos no mencionado artigo 675, né? Pelo exposto, é evidente que a suposta diferença possível de base para a manutenção da cobrança de imposto de renda não se refere à realização de pagamentos, mas sim ao reconhecimento de despesas cujo gasto foi suportado por outra empresa do grupo, né? Eu acho que nesses argumentos que ele traz aqui, dá para se observar a questão de falta dos próprios requisitos, né, do artigo 675, né, e também que não se refere a pagamentos, e sim, embora aqui a gente diverge um pouco, ele diz que a despesa está comprovada, eu digo que ela não está, que ela é parcial, mesmo assim não se refere a pagamentos. A dúvida justamente é essa, assim, se está na contabilidade, o pagamento houve, né? Então, assim, a comprovação do pagamento teria. Agora, se esse lançamento contábil decorre de um rateio, de um pagamento que foi feito por outra empresa, aí sim, aí a infração não subsistiria. Mas, Iago, eu acho que... A minha dúvida é justamente assim, sobre esses valores aqui, que não foram comprovados, eles decorrem de pagamento que foi feito por outra empresa do grupo, ou são despesas que não foram comprovadas? Se são despesas que estão na contabilidade, são pagamentos que foram feitos. Não, são despesas que não foram comprovados, né? Eu acho que aí a autoridade fiscal deveria... Essas despesas não foram pagas? Não sei. Isso a autoridade não traz, você pode deduzir que elas não... Essa é a questão, Iago. Eu olhei as intimações aqui, em nenhum momento ele entra no mérito dos pagamentos, ele pega as contas contábeis e pede para o contribuinte comprovar as despesas. Em nenhum momento há uma prova do pagamento, aparentemente, pelo que eu olhei nos autos aqui das intimações. Inclusive, foi a minha observação inicial, né? De forma genérica, eu entendo que pode ser demonstrado que houve um pagamento, que o contribuinte não comprova a causa, né, ou não identifica o beneficiário. Aí está sujeito ao lançamento de imposto de renda na fonte e, no meu entender, também a uma glosa de despesa. Mas aqui, para mim, essa prova não foi feita. Então, eu acho que o auditor deveria ter parado ali, na glosa de despesa. Travou, congelou? Ou foi eu congelado? Doutor, só um minutinho. Doutor, o senhor quer falar só se for um esclarecimento de fato. Não, eu só queria complementar que foi suportado para as outras empresas do grupo GE, que foi juntado os registros contábeis que o outro julgador acabou questionando o doutor Iago aí. Só pontuar isso, tá bom? Muito obrigado, doutor. Obrigado. Marco, quer falar novamente? Não, ficou marcado aqui, desculpe. Iago, vai complementar? Satisfeito? Satisfeito, presidente. Bom, a propósito do relator, já vimos, o Marco acompanhou, pagando. Presidente? Sim, desculpa, Luciano, eu não vi sua mão. Não sei se a mãozinha está levantando ou não. Agora apareceu, vamos lá. Perfeito. Só uma dúvida em relação a esses pagamentos, essas comprovações de pagamento para o relator. Eu já tive alguns outros casos também que enfim, me auto-questionei. Não houve comprovação do pagamento, foi isso ou não houve justificativa? A auditoria fiscal, Luciano, ela não foi no sentido de intimar o contribuinte a comprovar os pagamentos. Foi no sentido de comprovar com documentos hábeis
os custos que constavam de algumas contas contábeis. Então, toda a auditoria não foi direcionada para verificar se houve ou não pagamento, né? Ela partiu do princípio, isso são despesas, estão na contabilidade. Eu quero que você me apresente documentos comprobatórios. Uma boa parte foi apresentado, outra parte também ele foi feito por rateio, né? Uma parte desse rateio foi comprovada e outra parte não, né? Mas, então, essa questão do pagamento, não houve auditoria em cima do pagamento. Entendi. Então, esse não é um problema, né? Ou você identifica um problema com isso, já que a autoridade administrativa não levantou essa questão, né? Não, esse é um problema para que haja, eu identifico que ele para ele lançar o fonte, ele deveria ter caminhado no sentido de pedir de relacionar os pagamentos e pedir que a contribuinte comprovasse os pagamentos. Não foi essa auditoria que foi feita. Mas aí nós estamos exigindo que ele comprove os pagamentos se o auditor não exigiu isso? Não, nós estamos exigindo que ele comprove as despesas. Ah, tá, perfeito. E aí as despesas não foram comprovadas, ou seja, não foi apresentada nota fiscal, ele não justificou quais eram as despesas, eu não consegui ver o processo inteiro. Exatamente. Ele não apresentou nem as notas fiscais? Sim. Nem nada? Não, esses 3 milhões e 500, não foram comprovados, ele não conseguiu comprovar. Ah, perfeito. Na verdade, Luciano, ele está dando provimento ao contribuinte para cancelar grande parte dos lançamentos das despesas não comprovadas e integralmente os lançamentos de fonte. Então, nesse caso, a sua discussão até não tem nem objeto mais, porque toda a fonte ele está cancelando. É isso que o Iago está questionando. Não, presidente, mas eu não estou defendendo o contribuinte, não. A ideia também era saber se a mesma questão do Iago. Sim. A posição do Iago é oposta. Ele está entendendo que a comprovação é uma coisa, a fonte é outra. É isso, né, Iago? Exatamente. Se está registrado na contabilidade, houve efetivamente o desembolso, ou o sujeito não vai registrar na contabilidade uma despesa que não vai ser paga ou à vista ou a prazo, né? Então, esse registro, há uma presunção de decorrência do próprio lançamento contábil. Então, quando ele não comprova esses 3 milhões e 500, parece que não há comprovação de pagamento também. Então, a questão é que o relatório fiscal ele é econômico, né? O Marco deve ter olhou também, e a diligência fica restrita basicamente à questão da comprovação das despesas. Entendeu? Mas me parece, assim, eu não me sinto confortável para cancelar o lançamento em relação a um valor que está registrado na contabilidade como despesa e que não há comprovação de pagamento. Então, assim, nesse caso, teria que ser exigida a fonte, porque eu não tenho a comprovação qual é a causa desse pagamento. Tenho registro. Concordo com o Evandro que poderia até ir um pouco adiante, trazer o comprovante de pagamento, mas se está na contabilidade dele como... Até porque eu não tenho esse comprovante, a autoridade fiscal não trouxe esse comprovante do pagamento, mas ele está registrado na contabilidade. Pois é, mas aí a gente está exigindo do contribuinte agora uma coisa que a autoridade não exigiu lá, que é a comprovação do pagamento? Isso. A comprovação do pagamento, não, ele foi intimado a apresentar. Durante todo o processo, ele não comprovou os 3 milhões e 500. Não, foi isso que o Evandro nos disse aqui. Não, ele trouxe 2 coisas. É comprovante da despesa. Se a despesa não ocorreu e está na contabilidade, o que é? Não, mas ok. Seguindo, então. Pagano. Bom, eu vou acompanhar o relator. Inclusive, eu tenho meu voto que, se você está exigindo a despesa, você não vai poder exigir o R-fonte sobre bis in idem, né? Você está aplicando 2 infrações sobre o mesmo fato. Essa tese já foi discutida aqui no CARF milhares de vezes. Agora, nesse caso, tem uma especificidade maior, que foi comentada pelo relator, que para você exigir o IR-fonte, existem uns requisitos a mais, que são os pagamentos listados, quais são os pagamentos que foram feitos, certo? Aqui, no caso, ainda a gente tem outro problema. A gente sabe para quem foi o pagamento, porque a gente está discutindo aqui despesa de rateio de despesa, né? Então, a gente sabe para qual foi a empresa. E a gente está pressupondo que não existe a causa, porque ela não conseguiu comprovar a despesa por meio de documentação. Então, estão dizendo que não existe a causa do pagamento. Então, aqui, a meu ver, a infração de IR-fonte, como foi dito pelo relator, ela está de muleta, ela está falha. Por quê?
porque ela não tem o pagamento específico que promova a defesa adequada do contribuinte, certo? Porque ela teria que ter, nesse pagamento aqui a causa foi essa, nesse pagamento aqui eu paguei para essa empresa e a causa foi essa. A causa pela empresa, ela vai falar, isso aqui é rateio de despesa, a causa é essa, entendeu? Então, assim, a gente vai ficar dando volta numa questão que já está praticamente declarada nula, como o relator disse. A infração de IR-fontes ou pagamento sem causa foi baseada numa glosa de despesa não comprovada. Ou seja, a infração não está devidamente fundamentada. Então, nesse caso, eu acompanho o relator. Tanto pela minha tese do bis in idem, como pela falta de comprovação adequada, né, da questão em relação à infração do IR-fonte. E olha, se eu for seguir a nova jurisprudência promovida pela Câmara da conselheira Gisele Bossa, nem a causa seria necessário explicar, porque a gente deveria comprovar se o seu destinatário desses valores, que no caso foram obtidos por meio da despesa que foi rateada, tinham pago ou não o imposto. Porque se eles pagaram o imposto, ali na ponta, esse IR-fonte não pode ser exigido aqui. Porque senão, aí de novo, nós estamos exigindo 2 vezes o mesmo imposto, sobre a mesma causa. Ok, Pagano. Okay. Entendeu? Então, assim, nesse caso, eu estou acompanhando ipsis literis do relator e estou colocando mais 2 pontos que hoje a jurisprudência do CARF está se manifestando. Perfeito. Iago, outra vez? Só para dizer o seguinte, o bis in idem pode ter bis in idem, entendeu? Basta que a legislação assim o prever. Né? E ela prevê. Né? Ela prevê a situação de glosa de despesa e prevê a cobrança do imposto de renda com base reajustada. Isso não é... Nós temos bis in idem, diversos bis in idem no direito tributário. Mas eu vou acompanhar, eu vou antecipar que eu vou acompanhar o relator, porque me parece que o critério aqui adotado aqui, que foi defendido pelo contribuinte, é que o pagamento houve e que os registros das despesas aqui são por decorrência de rateio pago por outra empresa do grupo. Então, por essa razão que eu vou considerar como justificada essa exclusão do IR-fonte. Doutor, o senhor está com a mão levantada, mas o senhor já se manifestou, não é novamente não, né? Tá, ok. Perfeito. Agora acompanhou, seguindo a votação, Júnior. Com o relator. Iago. Vou ficar com o relator e pelas conclusões em relação à fonte. Né? Luciano. Com o relator, presidente. Marcelo. Também, presidente, eu acompanho. Eu vou acompanhar também pelas conclusões, em razão até do que o Pagano levantou, essa situação aqui tem sido discutido na Câmara Superior, com alguns votos de forma um pouco diferente daquilo que normalmente se encaminhou por anos a jurisprudência aqui, né? E no sentido de que se o beneficiário lá tributou, não tem que lançar aqui, o que é uma situação extremamente complicada, e não quero entrar nesse detalhe agora, porque pode ter 5, 10, 15 mil beneficiários, 50, 200, em quaisquer lugares do mundo, inclusive, como é que vai se acompanhar isso, para saber se eu não lanço aqui? Enfim, a Câmara Superior está decidindo lá e eu vou continuar pensando do jeito que eu penso até que eu possa mudar meu ponto de vista. Nesse momento, eu ainda não mudei. Presidente? Pois não, Ivan. Eu não usei essa argumentação no meu voto, não, tá? Não, eu sei, só estou falando que o Pagano comentou esse assunto. Eu sei dessa decisão da Câmara Superior aí, e até me surpreendi com ela, mas eu não quero entrar nesse mérito, nem é minha competência falar sobre isso agora. Apenas eu acho que, como o Iago comentou, existem oportunidades em que há um bis in idem, né? É assim que prevê a lei, tem que lançar 2 vezes, sei lá, pagar 2 vezes. De qualquer forma, nesse caso específico, em função até da complexidade do trabalho, acho que o Evandro fez uma depuração muito grande e já ratificando o que o Evandro, o Iago e o Marco disseram da auditoria lá na diligência, tem que cumprimentar realmente, porque são alguns casos que a gente vê um trabalho muito bem feito, que mostra a qualidade do profissional da Receita Federal, né, quando fazia um trabalho nesse sentido, que não teve dúvidas em até mudar toda a posição da autuação, mostrando que, de fato, o contribuinte tinha razão em muitos aspectos. Né? Então, eu vou acompanhar o Evandro
em função de tudo isso que eu falei, mas com essas ressalvas que eu acabei de fazer em relação a essa fonte aí, que é um assunto que eu vou pensar muito seriamente, porque ainda não me conscientizei bem do que a Câmara Superior quis dizer nesse último acordo que saiu recentemente, que o Pagano fez referência. Então, unânime, votando o Iago pelas conclusões, dado o provimento parcial ao recurso voluntário, na forma do relato do Evandro, e negado o provimento ao recurso de ofício. Evandro, você me deve só esse valor para inserir aqui dentro, tá bom? Julgamento encerrado, doutor. Bom dia para o senhor. Obrigado, tchau, tchau. Até logo. Fabimar. Presidente. Oi, tá me ouvindo? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui o que nós temos agora, senão eu vou dar um intervalo de 5 minutos, que eu estou com um problema na minha pasta T. É isso que eu estou falando. Vou dar um intervalo de 5 minutos, Fabimar. Tá bom? Fabimar. Oi. Vou dar